E o texto da nossa pregação está em Ezequiel 36, versículos 26 e 27, onde diz: darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra. Presta atenção nessa expressão: coração de pedra, coração duro, coração insensível. E lhes darei um coração de carne, lhes darei um coração apto a crer, a obedecer. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente as minhas leis. Ezequiel está trazendo essa mensagem, e ele coloca coração de pedra e coração de carne. Agora, quando Ezequiel traz essa mensagem? Ezequiel traz essa mensagem para quem? Em que momento da história? Qual era o contexto? Quem está ouvindo essa mensagem? Quem está ouvindo essa mensagem está no cativeiro, lá na Babilônia. Nabucodonosor havia invadido já Jerusalém, como você tem visto no quadro dos reis de Israel. No ano 722, o reino do norte foi invadido pela Assíria, e o reino do norte deixou de existir. O reino do sul, o reino de Judá, os descendentes ali de Davi, alguns reis foram fiéis, outros reis foram infiéis, mas apenas no reino do sul, apenas no reino de Judá, você encontra reis que foram fiéis, reis que tiveram um comportamento semelhante a Davi. Só que mesmo no reino de Judá, muitos reis foram infiéis, fizeram o que o Senhor reprovava, e veio a sentença. E qual era a sentença? Vocês irão para o cativeiro. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadirá Jerusalém e vai levar vocês para o cativeiro, porque vocês não ouviram e não obedeceram às minhas leis. E agora, Ezequiel está no cativeiro, falando para um povo que mora na Babilônia, que é cativo ali, que foi deportado de Jerusalém, está agora numa nação estranha, um povo estranho, tendo que viver ali, não agora como povo livre, mas como povo escravo e oprimido por aquela nação. Agora, por que Ezequiel está dizendo, colocando esses dois corações, coração de pedra e coração de carne? Por que ele bate na tecla: eu vou tirar de vocês um coração de pedra e vou dar a vocês um coração de carne? Porque o coração de pedra foi que levou eles para a Babilônia. O coração de pedra, o coração duro, o coração insensível do povo de Israel foi que fez eles irem para a Babilônia, porque Deus sempre levantou profetas, Deus sempre levantou homens para mostrarem qual seria a vontade de Deus para aquele povo. Só que os seus corações estavam duros, insensíveis, apáticos, incrédulos, frios. Eles rejeitaram os profetas, eles rejeitaram a palavra de Deus por causa dos seus corações duros, por causa dos seus corações de pedra. E foi o coração de pedra que trilhou o caminho até a Babilônia. A culpa de terem ido para a Babilônia não foi de Deus. A responsabilidade não pode cair sobre Deus. Israel, Judá, foi para a Babilônia e a responsabilidade não é de Deus, a responsabilidade é deles mesmos. Seus corações duros, insensíveis, corações que não estavam abertos para Deus, não estavam dispostos a obedecer aquilo que Deus estava colocando como vontade, como mandamento, como lei. Por isso eles foram para lá. Agora, como era a vida na Babilônia? Como era a vida no cativeiro? Nós temos uma noção. O salmista, no Salmo 137, diz: junto aos rios da Babilônia, nós nos sentamos e choramos, com saudade de Sião. Ali nos salgueiros penduramos as nossas harpas.
como era a vida na Babilônia, como era a vida no cativeiro. Uma vida de pranto, uma vida de choro, uma vida de, o passado lá em Sião era bom, o passado, eu tenho saudade do meu passado, agora eu estou aqui cativo na Babilônia, e eu não tenho alegria, não tenho vontade de viver, não sou feliz, eu estou sofrendo, a única coisa que alimenta a minha alma são as minhas lágrimas. Jeremias vai falar isso em Lamentações. Então, como era a vida na Babilônia? Era assim, era uma vida de choro, era uma vida sem alegria, era uma vida infeliz, porque eles estavam colhendo o que plantaram durante décadas, durante séculos. O coração duro, o coração de pedra, o coração insensível, o coração fechado para Deus, os levaram a isso, a uma vida de pranto, a uma vida de choro, a uma vida de lamentações. E o salmista continua, ali os nossos captores pediam-nos canções, os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião, cantem para nós um hino, cantem para nós uma música festiva, alegre. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? O que o salmista está dizendo? Eu não tenho alegria para cantar, eu não tenho alegria para levantar pela manhã, eu não tenho perspectiva, eu não tenho felicidade, a minha vida está um caos, está uma ruína, eu estou vivendo na miséria, acabou a razão de viver, não tem mais alegria no meu coração, o meu coração secou, eu estou seco, seca por dentro. Mas por que eles estavam vivendo isso? Culpa do Senhor? Não. Seus corações de pedra, seus corações duros os levaram a isso. E Jeremias, ele traz uma noção de como era a vida lá, muito mais sofrida. Ele diz: como está deserta a cidade antes tão cheia de gente. Está dizendo de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade repleta de pessoas. Jerusalém, pelas ruas, as ruas estavam cheias, nas avenidas, as pessoas alegres, festejando, um povo alegre, um povo contente ali. Jerusalém estava cheio desse povo. Agora a cidade está deserta. Coração duro afasta pessoas. Coração frio afasta pessoas. Talvez você viva isso hoje, ou você conhece pessoas assim, pessoas difíceis, pessoas com um coração insensível, um coração frio, pessoas com um coração duro. Essa dureza de coração, essa frieza de coração afasta as pessoas. Pessoas que em determinado momento da vida estavam rodeados de amigos, de familiares, hoje está vivendo só, porque ninguém suporta ficar ao lado dela, ninguém suporta a amargura, ninguém suporta o rancor, ninguém suporta a insatisfação. Agora, por que tem amargura, insatisfação e rancor? Porque tem um coração duro, porque tem um coração fechado para Deus, porque tem um coração insensível para tudo aquilo que Deus coloca. É por isso que Jerusalém estava sofrendo isso. Estava sofrendo por causa dos seus próprios corações insensíveis. E o Jeremias continua: os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console. Todos os meus inimigos sabem da minha agonia, e eles se alegram com o que fizeste. Eu sofro, e tenho sofrido, tenho passado por provações, tenho passado por lutas, e muitas vezes esse sofrimento foi causado por você. Você está sofrendo hoje, você está numa provação hoje, você está numa crise hoje, muitas vezes por causa das suas escolhas, e você está sofrendo hoje, e o profeta está dizendo ali: eu sofro e ninguém vem me consolar. Pior que sofrer é sofrer sozinho.
Pior que sentir dor é sentir dor sozinho. Se a palavra do Senhor diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram, eu preciso, no momento de angústia, no momento de sofrimento, eu preciso ter alguém chorando junto comigo, eu preciso ter alguém me consolando, eu preciso ter alguém me abraçando, eu preciso ter alguém me dando uma palavra de ânimo, de esperança, de motivação, mostrando o futuro, que Deus pode reverter. Agora, a pior coisa é eu sofrer e não ter ninguém para fazer isso, não ter um amigo, não ter uma pessoa ali ao meu lado para sofrer comigo, para chorar comigo, para me colocar para cima. Isso é muito mais doloroso e muito mais angustiante. E é isso que Jeremias está dizendo. Esse era o contexto de quem vivia na Babilônia, de quem experimentou o cativeiro. É triste. Você não viu nada, porque o pior Jeremias ainda ia escrever. De tanta sede, a língua dos bebês gruda no céu da boca. As crianças imploram pelo pão, mas ninguém as atende. Aqueles que costumavam comer comidas finas, passam necessidades nas ruas. Aqueles que se adornavam de púrpura, hoje estão prostrados sobre montes de cinza. De tanta sede, a língua das crianças, dos bebês, grudam no céu da boca. Esse era o contexto de quem experimentou o cativeiro. Corações duros, insensíveis, fechados para Deus, começaram a colher o que plantaram. Colheram dureza, colheram rebelião, estão plantando agora isso. E o pior, até os bebês sofrem. Crianças sofrendo por causa do erro dos pais. Coração duro dos pais, agora gerando problema, gerando dor, sofrimento nos filhos. Eu não sei como anda a sua vida hoje. Pode ser que você esteja hoje num cativeiro. Cativeiro do seu próprio coração, cativeiro da sua própria casa, cativeiro da sua própria alma. Você é cativo das suas próprias emoções. Vive sozinho. Entra para o seu quarto e chora sozinho, ninguém sabe, ninguém conhece as suas lágrimas. A sua casa, embora a família esteja morando ali, filhos não se dão com os pais, marido não tem diálogo com a esposa, o casamento está em ruínas, a relação familiar está ruindo. Coração duro, coração insensível. E pessoas estão colhendo hoje justamente a dureza desse coração. Estão saboreando os frutos da dureza desse coração. Estão saboreando os frutos desse coração frio. Quem foi para a Babilônia experimentou isso. Agora, a palavra que eu coloco diante de vocês é: existe uma palavra de esperança? Será que em meio a esse caos, em meio a tanta dor e sofrimento, há esperança? Há esperança. E o profeta Ezequiel diz: eu vou tirar de vocês o coração de pedra. Ou seja, eu vou tirar de vocês o coração que levou vocês à ruína. O coração de pedra levou vocês à Babilônia. O coração de pedra levou vocês ao cativeiro. Eu vou tirar de vocês esse coração frio, esse coração insensível, esse coração ingrato, esse coração fechado, e vou dar a vocês um coração de carne, um coração agora apto a crer, apto a obedecer, porque a partir do momento que muda o coração, muda a vida. A partir do momento que muda o coração, muda a mentalidade, muda a postura para com Deus, muda o comportamento, muda a crença, muda tudo. Uma vez que Deus nos dá um coração novo, um coração de carne, nós temos uma vida nova, nós temos um futuro novo pela frente, e isso traz esperança.
Quando Deus nos dá um coração novo, nós podemos crer que o futuro será melhor, nós podemos crer que o futuro será abundante, nós podemos crer que o futuro será excelente. E essa é a palavra que Ezequiel está dizendo. Hoje, vocês estão cativos, estão em ruína, por causa do coração duro, mas esse coração duro vai sair da história de vocês, e vai entrar um coração novo, um coração fervoroso, cheio do Espírito Santo, que levará vocês para uma vida totalmente nova, um futuro totalmente novo. E é sobre isso que eu quero falar. Um novo coração, porque é um novo coração que nos traz esperança. E dentro desse novo coração, eu quero pegar alguns personagens que viveram após o exílio, alguns personagens que experimentaram esse novo coração, e como esse novo coração fez a diferença na vida deles. O novo coração, a primeira coisa que faz na gente, é que ele traz um equilíbrio missionário. Equilíbrio missionário, o que eu quero dizer com missionário? Missionário somos nós, todos nós aqui somos um missionário, todos nós aqui temos a tarefa de falar do amor de Deus, de compartilhar o amor de Deus com aqueles que ainda não conhecem. Nós precisamos falar de Cristo, nós precisamos pregar o amor de Cristo. E o que eu quero dizer com equilíbrio missionário? Equilíbrio missionário é isso: proclamação e vida. Eu falo do amor de Deus, eu falo da palavra de Deus, eu preciso falar, eu preciso anunciar, eu preciso proclamar, mas eu também vivo o que eu prego. Eu vivo, as pessoas olham para mim, elas observam a minha vida, a minha atitude, o meu caráter, e elas percebem que o meu comportamento, as minhas decisões, a forma que eu trato a minha família, a forma que eu trato o meu empregado, a forma que eu trato o meu vizinho, os meus relacionamentos, a forma que eu vivo, condiz com aquilo que eu prego, está alinhado com aquilo que eu digo crer, está alinhado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu proclamo, há uma coerência. Um novo coração, a primeira coisa que traz é esse equilíbrio, porque os dois precisam andar juntos. Eu não posso apenas proclamar e falar do amor de Deus se eu não vivo. Não adianta eu falar e repreender as pessoas para que elas tenham caráter, para que elas sejam fiéis, e eu não sou. Há incoerência. Eu falo uma coisa e vivo outra, mas eu também não posso estar do outro lado, achando que eu apenas vou viver e que eu não preciso falar. As pessoas vão apenas observar a minha conduta, observar a minha vida, e eu não preciso falar nada, eu não preciso abrir a boca para falar de Cristo, eu não preciso abrir a boca para anunciar o amor de Deus, porque as pessoas estão vendo a minha vida. Isso também não pode ser assim. Os dois precisam caminhar juntos, e um novo coração traz esse equilíbrio, faz os dois caminharem juntos. Sabe por que eu preciso falar? Paulo diz lá em Romanos 10, versículo 17, que a fé vem por ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo. Como alguém tem fé? Como a fé surge no coração de alguém? Quando ela ouve a mensagem de Cristo. Ninguém vai ter fé olhando apenas para você, observando a sua conduta. Paulo diz que eu terei fé a partir do momento que os meus ouvidos ouvirem a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho. Então eu preciso ter esse equilíbrio, eu preciso falar e eu preciso viver. E foi isso que Daniel fez. O profeta Daniel viveu na Babilônia, ele foi levado cativo para a Babilônia, ele teve uma postura, e ele foi, junto com alguns amigos, ele conseguiu um cargo elevado lá na Babilônia. Ele era muito íntimo do rei Nabucodonosor, ele teve um certo prestígio lá. E Daniel, ele diz, contudo, Daniel decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles.
e Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse a simpatia por ele. O que Daniel está dizendo? O que Daniel está fazendo? Ele está dizendo, a minha vida, as minhas decisões, eu decido não ser corrupto, eu decido não ser impuro. As minhas decisões, a minha vida, eu quero que seja baseada na palavra de Deus e uma vida santa. Eu quero ter caráter, eu quero que a minha vida esteja alinhada com Deus, com os princípios e valores dele. E por que ele está dizendo? Ele decidiu não se contaminar com a mesa do rei. Moisés deu leis, e dentro dessas leis havia leis cerimoniais, que com a vinda de Cristo foram abolidas, e dentro dessas leis cerimoniais, alguns alimentos não poderiam ser ingeridos, havia toda uma forma de preparo dos alimentos, havia toda uma questão ali dentro da lei cerimonial. E o que Daniel está dizendo é, se a lei está dizendo isso, eu vou obedecer, não é porque eu estou na sala do rei, no banquete do rei, que eu vou deixar de obedecer à lei. Então eu decido não me tornar impuro, porque a lei diz, se eu comer desse alimento, eu me tornarei impuro. Então é por isso que ele decide não se tornar impuro, ele decide permanecer santo, fiel a Deus. Essa é a primeira coisa que o coração novo nos proporciona, uma vida alinhada com os princípios e valores de Deus, uma vida alinhada com aquilo que Deus se agrada, com aquilo que Deus ama. E a pergunta é, se você tem um novo coração, e eu creio que você tem um novo coração, porque o Espírito Santo proporciona isso a você, como está o seu testemunho aí fora? Como está o seu testemunho aí fora? Ah, é difícil. Ah, é muito difícil no ambiente que eu vivo. Daniel era jovem, estava longe de casa, ele estava com a faca e com o queijo na mão, ele poderia fazer tudo, ele poderia cometer erros, ele poderia se entregar a uma vida de pecado, ele poderia se decidir entregar a uma vida de prazeres, ele é jovem, tem um cargo, tem um prestígio, tem dinheiro, ele poderia agora resolver curtir a vida, mas ele decide permanecer santo, ele decide permanecer fiel, ele decide ficar firme naquilo que ele acredita. Qual tem sido as suas decisões? Onde você tem burlado? Onde você tem feito joguinhos ou... aqui eu obedeço, aqui não. Esse mandamento aqui eu obedeço, esse aqui ninguém vai ver, ninguém está sabendo, ninguém lá na minha casa está sabendo, isso aqui está só entre eu mesmo aqui, ninguém vê, Deus está vendo. E se você tem um novo coração, esse tipo de comportamento não condiz com você. Esse comportamento condiz com alguém que tem um coração de pedra. Agora, você tem um coração de pedra ou você está vivendo hoje um coração de carne? Um coração obediente, que decide ser fiel. Daniel decidiu ser fiel, porque ele estava experimentando de Deus o novo coração. Em um outro momento, Nabucodonosor teve uma visão, teve um sonho, e Daniel foi interpretar esse sonho. E Daniel dá a interpretação do sonho. A interpretação é a seguinte: Nabucodonosor, hoje você é um imperador, hoje você é rei. Hoje a Babilônia é um império, mas o império da Babilônia um dia deixará de existir e virá o império da Pérsia. Depois virá o império grego, depois virá o império romano. E após o império romano virá um império, um reino que não terá fim, um reino que durará para sempre, um reino de Jesus Cristo. Daniel, em determinado momento, decidiu mostrar através do seu comportamento, da sua atitude e santidade. Só que aqui, ele está pregando para o rei. Na interpretação do sonho, ele está falando de Cristo. Ele está falando, há reinos humanos,
da Babilônia, da Pérsia, o grego, o romano, mas virá um reino que não terá fim. Virá um reino que o seu rei viverá para sempre e reinará para sempre. Jesus Cristo, Nabucodonosor, o seu reino acabará. O reino de Alexandre o Grande acabará, o reino romano acabará, mas o de Jesus Cristo nunca acabará. Ele está proclamando para Nabucodonosor Jesus Cristo. Ele decidiu viver e ele decidiu também proclamar. Ele vivia, através das suas atitudes, as pessoas viam o seu caráter, a sua fidelidade, a sua lealdade, mas através das suas palavras as pessoas também ouviam a respeito de Cristo, ouviam a respeito de Deus. E olha a coragem que esse homem tem. Olha o que ele diz para Nabucodonosor. Em um outro momento, um outro sonho que Nabucodonosor teve. Ó rei, aceita o meu conselho, renuncia a teus pecados e a tua maldade, pratique a justiça e tenha compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Sabe para quem que Daniel está dizendo essas palavras? Para Nabucodonosor. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, colocou fogo no templo, incendiou as casas. Nabucodonosor era cruel. Só que Daniel tem coragem de olhar nos olhos dele e falar o que Nabucodonosor precisa ouvir. Daniel tem coragem de olhar para Nabucodonosor e falar: olha, o que você está pensando da sua vida? Você vai continuar nessa vida cheio de orgulho, prepotente, longe de Deus? Conserta a sua vida, arrependa do seu pecado, faça aquilo que Deus se agrada. É isso que Daniel está dizendo para Nabucodonosor. Mas por que ele tem coragem? Porque ele tem um coração de carne, ele tem um coração aberto para Deus, e ele entende que ele precisa fazer aquilo que o seu povo não fez. Porque quando Abraão foi chamado lá em Gênesis 12, qual foi a promessa de Deus a Abraão? Eu abençoarei você, a sua descendência, e os seus descendentes serão bênção a outras nações. As outras nações serão abençoadas através de vocês. Só que Israel falhou, e Daniel agora está lá, na Babilônia, com um coração novo, um coração fervoroso, doido para viver aquilo que Deus quer que ele viva, e doido para falar do amor de Deus e para compartilhar a palavra de Deus. Esse era Daniel. Ele poderia ter ficado com receio: se eu falar isso para Nabucodonosor, será que eu continuarei vivo? Nabucodonosor pode mandar me eliminar, pode mandar acabar com a minha vida. Mesmo assim ele fez, mesmo assim ele falou, mesmo assim ele compartilhou. E sabe qual foi o resultado? Naquele momento Nabucodonosor não deu ouvidos. Não deu ouvidos, e olha só o que aconteceu com Nabucodonosor. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. Olha a situação desse homem. Seu corpo molhou-se como o orvalho do céu, até os seus cabelos e pelos cresceram como as penas de uma águia, e as suas unhas como as garras de uma ave. Ele se tornou um bicho. Nabucodonosor, por causa da dureza do seu coração duro, orgulhoso, prepotente, arrogante, não deu ouvidos à palavra de Daniel, ao conselho de Daniel. Esse homem se tornou um bicho, irracional. É isso que um coração de pedra faz com a gente. Temos comportamento muitas vezes irracionais, comportamento de bicho. Famílias estão sendo destruídas por causa das redes sociais. Não há mais diálogo entre pai e filho. Todo mundo no Zap, no Facebook. Até parece que não pensa. As pessoas parecem que se tornaram irracionais.
postam coisas nada a ver. A vida gira em torno daquilo. O que é importante, que é a família, o diálogo, a comunhão, a harmonia, a paz, não existe mais. Cada um para o seu canto. O filho comendo no quarto com o celular na mão. O marido comendo lá no escritório com o celular na mão. Não há mais união, não há mais harmonia. Parece que as famílias, parece que o ser humano está se tornando irracional. Idolatrando a tecnologia, idolatrando um aplicativo, se tornando escravo e cativo disso aqui. Não há mais intimidade dentro do casamento, não há mais intimidade entre pai e filho. O pai não está sabendo o que o filho está fazendo na escola. Filho não obedece mais os pais. Você olha, mas o que é isso? O que está acontecendo com essa casa? Parece que se tornaram irracionais. Coração duro. Nem parece mais ser humano. Foi esse ponto que Nabucodonosor chegou. E os estudiosos dizem que provavelmente ele ficou assim durante 7 anos. 7 anos. E 7 anos depois, Deus foi misericordioso e fez ele voltar à razão. E olha só a palavra dele. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Compreendi que eu não era um animal. Eu sou um ser humano. Espera aí. O que está acontecendo comigo? Sou um ser humano. Então, louvei o Altíssimo. Honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. E o seu reino dura de geração em geração. Ele caiu em si. Deus foi misericordioso, fez ele voltar à razão. E ele compreendeu que a vida que ele estava vivendo não tem sentido. Que viver com o coração duro e fechado para Deus só leva à ruína. Ele compreendeu isso e começou a louvar e adorar a Deus. E ele continua: agora, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Aleluia! Sabe o que aconteceu com esse homem? O mesmo homem que invadiu Jerusalém, queimou o templo do Senhor, queimou as casas dos judeus. Agora esse homem, no seu reino, lá na Babilônia, não quis ouvir a palavra de um profeta. E ele teve que aprender com o sofrimento. Ele teve que aprender que a vida dele não tinha sentido vivendo igual um bicho. Só que depois desse tempo, o que esse texto está dizendo é fantástico. Ele se rendeu a Deus. Ele se rendeu a Deus. Agora eu louvo e adoro o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Um homem extremamente duro, insensível, cruel, agora reconhecendo que ele não é nada. Reconhecendo que se tem um soberano, não é ele, é o Senhor dos senhores. Se tem um reino inabalável, não é o dele, é o reino de Jesus Cristo. Esse homem chegou a essa convicção. Agora, por que ele chegou a essa convicção? O instrumento foi Daniel. O instrumento foi Daniel. Se Daniel não estivesse ali disposto a falar, a pregar para ele, a falar do amor de Deus, a falar o que ele precisava ouvir, e se Daniel não estivesse disposto a decidir viver o que ele pregava, Nabucodonosor nunca teria se convertido. Nabucodonosor nunca teria ouvido a respeito de Deus. Aí a pergunta que eu faço é: as pessoas que estão ao seu redor têm ouvido e têm visto? Já parou para pensar quantas pessoas podem ser transformadas através da sua vida? Ah, aquela pessoa é muito difícil. É mais difícil que Nabucodonosor?
aquela pessoa tem um coração duro, mais duro que o de Nabucodonosor? É uma pessoa muito fria, mais fria que Nabucodonosor? Se através de Daniel, Nabucodonosor se rendeu a Deus, qualquer pessoa hoje pode, através da sua vida. Basta você viver o que prega. Vive o que prega. Prega o que Deus exige, fala do amor de Cristo, fala o que as pessoas precisam ouvir e viva com coerência, viva de acordo com os valores e princípios de Deus. Nabucodonosor teve esse encontro porque Daniel experimentou um coração novo e teve uma postura equilibrada. Ele pregava e vivia o que pregava. Um novo coração proporciona também uma outra coisa. Um novo coração leva-nos a confiar. Um novo coração produz fé em nossos corações. Sempre que Deus nos dá um coração maleável, Ele coloca junto a capacidade de crer. E presta atenção nessa frase. A fé sempre será exigida nos momentos de perigo. A fé sempre será exigida nos momentos de perigo. Sempre que você passar por um momento difícil, perigoso, você precisa exercitar a sua fé. Sempre. Sempre foi assim e sempre será assim. Até a volta de Cristo. Você precisa manifestar a sua crença, a sua fé, a sua confiança. Qual foi o problema de Israel? Nos momentos difíceis, nos momentos de provação, de lutas, de adversidade, Israel, ao invés de confiar em Deus, confiou em Baal. Ao invés de confiar em Deus, confiou em Azerá. Confiou em deuses das outras nações, em deuses pagãos. Esse foi o grande erro. Esse foi o grande erro de Israel. Ao invés de confiar naquele que é a fonte da fé, confiou em ídolos, em deuses falsos, pagãos, que não levam a nada. E nós também entramos por esse caminho de uma forma muito fácil, porque o coração duro nos leva para isso, o coração de pedra nos leva para isso. Ao invés de confiar em Deus, nós confiamos no dinheiro. O nosso Deus passa a ser o dinheiro. Eu vivo para o dinheiro. Eu vivo sempre para ter mais. Eu vivo para o trabalho. Cristo não é o meu Deus, o trabalho é o meu Deus, porque a minha vida gira em torno de trabalho. O trabalho é trabalho, trabalho, trabalho. O trabalho se tornou um ídolo na minha vida. A beleza física, o corpo físico. Por causa de uma cultura que coloca para você, a beleza é isso. Eu entro nessa ideia. Quantas pessoas você tem visto aí, morrendo? Por causa de alguns procedimentos cirúrgicos. E por que essas pessoas passam por esses procedimentos cirúrgicos? Porque querem ficar mais belas, querem ter o corpo mais perfeito. Quando a beleza se torna um ídolo, se torna um Deus, as pessoas se lançam. Agora, será que é isso que Deus quer? A ponto de colocar a minha vida em risco? Uma coisa que as pessoas dizem: a solução do país é a educação. Só vai mudar quando tivermos educação. Eu concordo que o país precisa de educação, mas cuidado para não fazer da educação um Deus. Porque aquele que tem nível superior e que tem vários cursos, diplomas, tem um coração contaminado pelo pecado da mesma forma que aquele que não tem o primeiro grau, com aquele que não tem curso nenhum. O coração dos dois são corrompidos pelo pecado. O coração dos dois. Então não basta apenas educação, precisa de um novo coração, porque educação sem novo coração não resolve. Porque quem não tem educação e tem o coração corrompido pelo pecado, sabe o que ele vai fazer? Vai pular o muro da sua casa, colocar uma arma na sua cabeça para levar sua TV. Ou parar você na rua com uma arma para levar o seu celular. Quem tem educação não vai pular o muro da sua casa.
ele conseguiu atingir alguns cargos públicos, políticos, ele está lá no meio da nata. Ele não precisa pular a sua casa, de lá ele te assalta. De lá ele acaba com a sua saúde, de lá ele acaba com os recursos da educação, de lá ele acaba com os recursos que eram para chegar até a população. Então não adianta falar, a educação resolve tudo, não resolve. Resolve, o novo coração resolve. O novo coração resolve. Então cuidado, porque nós corremos atrás de ídolos e deixamos Deus de lado, colocamos a nossa confiança em pessoas, em conceitos que não tem nada a ver. A nossa fé precisa estar baseada em Cristo. A nossa confiança precisa estar nele. E eu quero colocar duas pessoas aqui que confiaram de todo o coração nele. Uma é a rainha Esther. Rainha Esther depositou a sua fé em Deus num momento difícil. Esther era rainha e ela estava numa posição privilegiada, só que havia um homem chamado Amã que estava conspirando contra os judeus. Ele queria acabar com o povo judeu. Matar os judeus. E chega uma mensagem até Esther, do seu primo Mardoqueu. Mardoqueu ficou sabendo da conspiração e manda uma mensagem para Esther. Esther, você é rainha. E há uma conspiração para eliminar o povo judeu. Você é rainha, você está ao lado do rei. Faça alguma coisa. Deus colocou você aí para você fazer alguma coisa. Você precisa agir. Você não pode ficar de braços cruzados. E aí ela dá uma resposta, naquele primeiro momento. Faz um mês que o rei não me procura. Faz um mês que ele não me procura. E a lei diz que se eu for até ele sem ser chamada, ele pode mandar me matar. Então, eu não quero morrer. Naquele primeiro momento, ela teve medo, ela teve receio. E Mardoqueu ouve essa mensagem, ouve a resposta e manda uma resposta para Esther. Esther, é o seguinte: Deus vai providenciar o escape do povo judeu. Essa conspiração não vai para frente. Mesmo se você não se envolver, Deus vai levantar outro. Mas o povo judeu não vai ser eliminado. Só que não pense que por você estar no palácio, essa conspiração não vai chegar até você. Você precisa se posicionar, você precisa crer que existe um Deus acima de tudo e todos. E aí nesse momento ela dá um passo de fé. E olha o que ela diz. Então Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e as minhas criadas jejuaremos com vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Ela se posicionou, ela deu um passo de fé. Tudo indicava que ela poderia ser morta. Tudo apontava para a sua morte. Só que ela resolveu crer que existe um Deus soberano, Criador dos céus e da terra, que comanda a história. E ela creu que se ela estava ali, naquela posição, ela precisava se posicionar a favor do seu povo. Ela precisava crer que Deus poderia fazer um milagre. Ela precisava crer. E ela creu. E sabe o que é interessante? A fé dela mobilizou outros. A fé dela mobilizou as servas dela. A fé dela mobilizou os judeus que estavam com a sentença de morte. Já parou para pensar que a sua fé pode mobilizar a fé do seu marido? A sua fé pode mobilizar a fé do seu filho? Só que o que acontece? Você dentro da sua própria casa, você está aqui todo domingo, ouvindo a palavra, falando que você precisa ter fé, falando que você precisa agir de determinada forma. Só que na hora que você está dentro do seu lar, e acontece um contexto, alguma situação em que você precisa demonstrar fé, você se acovarda. Como você vai influenciar seu marido, sua esposa? Como você vai influenciar os seus filhos? Como você quer que eles tenham fé se você não tem?
Esther se posicionou, teve fé, e isso mobilizou outros que estavam ao redor dela. Quer que o seu marido tenha fé? Quer que a sua esposa tenha fé? Faça com que eles vejam a sua fé em ação. Está passando por crise? Demonstra fé. Jejua, ora, clama, Deus vai abrir uma porta, nós não vamos nos acovardar, nós vamos ficar firmes, porque nós temos um Deus que age em nosso favor e opera milagres. Tenha essa postura constantemente, e você vai mobilizar a sua própria família a ter essa atitude de fé também. Foi isso que aconteceu. E 3 dias depois, 3 dias orando, jejuando, clamando, tendo fé, 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava no trono, de frente para a entrada. Só essa postura dela já estava sentenciando ela à morte, de acordo com a lei. O rei poderia dizer: guardas, prendam-na e matem-na. Ele poderia dizer isso por causa da lei. Só que não foi isso que aconteceu. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. 3 dias depois, ela estava ali na presença do rei e ela percebeu que Deus existe. Porque ela estava com medo de ser morta. E aqui ela está na presença do rei e viva. E o que ela está dizendo? Louvado seja Deus, porque ele agiu no coração do rei, e o rei, eu estava morrendo de medo de ser morta, agora eu estou na presença do rei viva, o rei me aceitou, Deus agiu, Deus operou um milagre, Deus abriu portas, o rei me aceitou, o rei aceitou me ouvir. Valeu a pena orar esses 3 dias, valeu a pena jejuar esses 3 dias, valeu a pena crer, essa é a convicção dela. E ela continua. E o rei lhe perguntou: o que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será dado. Respondeu Esther: se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Esse texto para mim é fantástico, formidável. Porque o que Esther tinha em seu coração? Primeiro, não quero ser morta. Já vai ser um milagre divino eu permanecer viva. Vai ser um milagre o rei não me matar. Segundo, eu quero um jantar com o rei e com Amã. Esse é o meu pedido. Essa é a minha ambição. Isso é o que eu tenho colocado diante de Deus e orado, jejuado por isso. Que o rei não me mate e que o rei me conceda uma janta. E quando ela chega na presença do rei, o rei fala: eu te dou a metade da minha fortuna, metade do meu reino é seu. Ou seja, superou as expectativas. Esther está querendo uma janta e o rei está disposto a dar o reino para ela, a metade do reino. É assim que Deus age. Ele nos surpreende, Ele supera as nossas expectativas. Muitas vezes nós estamos pedindo aqui para Deus e Ele tem aqui. Deus, olha, eu preciso de uma janta, assim como Esther estava clamando, mas Deus está dizendo: eu tenho metade do meu reino para você. Nós precisamos acreditar que Deus nos ama. Hebreus 11, versículo 6, precisamos crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que acreditam nele. Ele recompensa a fé. Nós precisamos depositar a nossa fé nele e crer que Ele vai superar as nossas expectativas, crer que Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos, sonhamos ou pensamos. Ele tem esse poder e foi isso que Ele fez na vida de Esther. Eu imagino Esther falando: nossa, eu pedi tão pouco. Assim é o nosso Deus. Creia. O que você tem pedido a Ele? O que você tem pedido a Deus? Creia que Ele vai surpreender você.
creia que a fé que você tem depositado vai valer a pena. Daqui 3 dias você vai olhar para trás e vai falar assim: louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque Ele não só fez o que eu pedi, mas Ele fez muito mais do que eu pedi. O novo coração faz a gente acreditar assim. E para encerrar, eu quero encerrar com Mardoqueu. Mardoqueu, judeu, primo de Esther, um servo fiel, que estava sendo perseguido por Amã. Amã era inimigo do povo judeu. E Amã estava conspirando contra o povo e principalmente contra Mardoqueu. Amã queria que Mardoqueu fosse morto, exterminado, porque Amã era orgulhoso. Amã, abaixo do rei estava Amã. Amã era o segundo mais poderoso ali do reino. E ele era cheio de pampa. Conhece pessoas assim? Pessoas que se acham? E Amã queria que Mardoqueu o reverenciasse. Queria que Mardoqueu o prestigiasse. E Mardoqueu nunca fez isso. Mardoqueu falou assim: não vou me curvar diante desse homem. Não vou reverenciar esse homem. Isso fez com que o orgulho de Amã e o ego de Amã fosse lá em cima. E quando Amã se deparou com essa circunstância, o seu coração se demonstrou ingrato, insatisfeito, porque ele tinha tudo, ele tinha poder, ele tinha bens, ele tinha riqueza, mas ele não tinha a reverência de Mardoqueu. E quando ele não tinha a reverência de Mardoqueu, ele ficava triste, chateado, abatido, insatisfeito, e em determinado dia ele chega na casa dele. Ele chega na casa dele e diz para a esposa e para os amigos: tudo isso, tudo que eu tenho, o cargo que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, a casa que eu tenho, não me dá satisfação. E nunca me dará satisfação enquanto eu ver aquele judeu, Mardoqueu, sentado junto à porta. Eu só estarei satisfeito depois de ver ele morto. Aí a esposa, muito sábia, dá um conselho. Então Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura, e logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. A sugestão agradou a Amã e ele mandou fazer a forca. Não suporta mais ver ele? Manda matar. Faz uma forca, conspira contra Mardoqueu. E Amã, vou fazer a forca essa noite ainda. Então nós temos aqui Amã conspirando contra a vida de Mardoqueu. Amã construindo uma forca para Mardoqueu. E Mardoqueu não tinha, por si só, capacidade de se livrar dessa forca. Ele não tinha. Só que, naquela noite, na noite em que a forca estava sendo construída, naquela noite, o rei não conseguiu dormir, por isso ordenou que trouxessem o livro das crônicas do seu reinado e que o lessem. Então, naquela noite ele teve insônia, não conseguiu dormir. Enquanto ele não conseguiu dormir, Amã está construindo a forca para Mardoqueu. E aqui, o rei não consegue dormir. E foi lido o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei, que guardavam a entrada do palácio, que haviam conspirado para assassinar o rei Xerxes. Aí o rei Xerxes pergunta: que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus oficiais responderam: nada lhe foi feito. Nada lhe foi feito. Presta atenção, gente. Olha para mim e presta atenção. Amã está construindo a forca para Mardoqueu. E Deus está agindo para livrar Mardoqueu da forca. Naquela noite, o rei teve uma insônia. Pegou o registro da história do seu reinado e falou: nossa, alguns anos atrás Mardoqueu salvou a minha vida. Era para eu estar morto, mas ele mostrou uma conspiração e ele livrou a minha vida. O que nós fizemos por ele? Nada. Ele não teve reconhecimento nenhum? Não.
eu quero fazer algo por Mardoqueu. Eu quero reconhecer tudo que ele fez por mim. Ele salvou a minha vida. Enquanto isso, Amã construindo a forca. Enquanto Amã constrói a forca, Deus está agindo em favor de Mardoqueu. Na manhã seguinte, o rei encontra com Amã, a forca estava pronta, e o rei pergunta: Amã, o que eu devo fazer? Eu quero prestigiar uma pessoa. Como que eu devo honrar essa pessoa? Amã, cheio de si, pensou que o rei estava falando dele. Sabe, a pessoa se acha, está falando de mim. Bom, então eu vou pedir o melhor. Como que o rei passeia por aí? Eu quero o cavalo real, eu quero o manto real e eu quero uma pessoa. Eu quero uma pessoa que tem um cargo elevado no reino, puxando o cavalo, dizendo: é isso que o rei faz com quem ele quer honrar. Aí o rei falou: nossa, excelente, não tem honra maior. Amã, você vai fazer isso com Mardoqueu. Mas eu construí uma forca para Mardoqueu. Eu quero tirar a vida de Mardoqueu. Eu não quero honrar Mardoqueu. Mas você vai honrar. Aí Amã pega o cavalo real, o manto real, coloca em Mardoqueu. Eu fico imaginando Mardoqueu olhando para Amã. Que bênção, né? E aí Mardoqueu em cima do cavalo e Amã dizendo: é isso o que o rei faz com quem ele deseja honrar. Glória a Deus por isso. Sabe o que esse texto está dizendo? Você não precisa ter medo de conspiração, de inveja, de olho gordo. Deixa ter olho gordo, deixa conspirar. Estão tramando para puxar o meu tapete, deixa tramar. Porque enquanto a Amã está tramando aqui contra a sua vida, Deus está aqui fazendo o rei perder o sono. Deus está aqui fazendo o rei conspirar para libertar você daquela forca. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Nós temos um Deus que age. Nós temos um Deus que nós podemos confiar. Nós podemos depositar a nossa fé nele. Ele nos guarda. Ele nos protege. Ele protegeu Esther e fez Esther ficar de boca aberta, porque Esther queria uma coisa e Deus deu algo muito maior. Amã estava conspirando contra a vida de Mardoqueu e Deus foi lá e livrou. E sabe o que aconteceu? Para a gente encerrar, e presta atenção nisso, a forca foi construída para Mardoqueu. Amã morreu na forca. A forca que ele construiu para Mardoqueu, ele mesmo morreu nela. O rei falou: enforquem Amã nessa forca. Então, a morte que estava sentenciada sobre Mardoqueu, Amã pegou. A maldição, o caos, a tragédia, a morte, estava sentenciada sobre Mardoqueu. E Amã pegou essa morte para si. E todos os bens de Amã, todas as propriedades de Amã, Mardoqueu começou a administrar. Então, a maldição, a sentença de morte sobre Mardoqueu, caiu sobre Amã. E todos os bens, os privilégios, os cargos, as bênçãos que estavam na vida de Amã, foi lançada sobre Mardoqueu. Mardoqueu começou a administrar tudo que Amã tinha. Isso aqui mostra o que Cristo fez por nós. Nós estávamos sentenciados à morte, pecadores, a maldição estava sobre nós. Cristo pega a maldição para si. A morte que era nossa foi lançada sobre Cristo. E todas as bênçãos de Cristo, todas as riquezas das suas bênçãos celestiais foram lançadas sobre nós. Nós agora temos acesso à riqueza de Cristo, às bênçãos de Cristo, a tudo aquilo que Ele quer dele. E Ele colocou o reino dele à nossa disposição, e as bênçãos dele à nossa disposição, e Ele pegou a nossa morte. Faz uma ligação fantástica aqui.
para a gente só recapitular, eu falei, não li o texto, um coração novo gera equilíbrio missionário, e um coração novo leva-nos a confiar. O meu desejo é que hoje você receba esse novo coração e que hoje você passe a viver dessa forma, da mesma forma que Daniel viveu, que Esther viveu e Mardoqueu viveu. Que a sua vida seja diferente, que você experimente o melhor de Deus na sua vida. Amém? Participe dos nossos cultos na Avenida Sacadura Cabral, 1354, entre as ruas 32 e 34, no bairro Aeroporto. Nosso telefone 17 3323 4766. Acesse www.segundaipb.com.br. Deus abençoe.